Olá, queridos, estamos de volta mais uma vez nesta oportunidade graciosa que o Senhor nos dá, neste dia abençoado, quando estamos comemorando a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nessa segunda mensagem de hoje, nós queremos estar falando sobre a libertação de Jesus sobre as nossas vidas, a libertação espiritual. Jesus é a nossa Páscoa, como dissemos na mensagem anterior. Ele que nos proporcionou liberdade, né? Então somos libertos, somos mais do que livres pela atuação do Senhor, pelo seu sacrifício. Ele nos tirou do cativeiro do pecado, quando estávamos escravizados, quando estávamos aprisionados. E como ele diz em João capítulo 8, não é? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós temos então esta convicção, esta certeza. Não somos escravos do pecado. Porque como ele disse no texto citado, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. E a bem da verdade, nós não vivemos na prática do pecado. Nós pecamos pontualmente, mas nós não pecamos deliberadamente. O pecado não tem domínio sobre a nossa vida, de acordo com Romanos capítulo 6, versículo 14, quando nos atesta, nos assegura isto. Quero ler o texto da palavra de Deus em Lucas, capítulo de número 22, os versículos, a partir do versículo de número 7. Os irmãos acompanhem aí em suas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor. Chegou, porém, o dia dos asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo, Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram, Onde quereis que a preparemos? Então Jesus disse, Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro d'água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa, o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então, ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado, aí fazei preparativos, e indo eles, acharam como lhes havia dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhe, desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse, tomai, e repartiu entre vós, porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu, deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, diz o versículo 20, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, e derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Até aqui o texto da palavra de Deus. Irmãos, Jesus, o texto relata que Jesus desejou muito estar com os seus discípulos, especificamente ali os seus apóstolos, para então poder estar com eles para comer a Páscoa. E a bem da verdade, como um bom judeu, Jesus ele cumpria todas as festividades, as datas comemorativas, cumpria todos os rituais de um judeu. E a bem da verdade, a lei ela cumpriu-se em Jesus. Todas as coisas concernentes a um judeu, Jesus a cumpriu de forma muito efetiva, muito prática, muito correta.
porque era lei, Jesus sendo um judeu, então ele assim o fez. E as comemorações da Páscoa, inclusive relata-se isto no ministério de Jesus, Jesus sempre estava indo a Jerusalém para cumprir, como disse, as datas comemorativas, ia ele, sua família, ia em caravanas, enfim. Então Jesus, ele foi um cumpridor de tudo aquilo que a lei, que o Velho Testamento tinha como mandamento. E a questão da Páscoa, então, ele desejando estar com os seus apóstolos, dizendo ele que era um desejo muito grande no seu coração de estar com eles naquele momento. Então todo o cenáculo foi mobiliado, todo os preparativos, os apóstolos assim o fizeram. Então Jesus esteve com eles ali para participar daquele momento solene, daquele momento comemorativo, como todos nós sabemos e temos dito diversas vezes, dissemos isso na mensagem anterior, quando o povo de Israel, os judeus, os hebreus estavam lá no Egito, e permaneceram lá por cerca de 450 anos como escravos, ali construindo o Egito, construindo tudo que concernia ali as estruturas, enfim, estavam escravizados e pediram um libertador. Então Deus vai e envia Moisés. Moisés era um tipo Cristo, ou seja, representava, Moisés apontava para Cristo. Moisés então vai até o Egito, conversa com o faraó, pede para que o faraó libertasse o povo para que o povo assim pudesse adorar ao Senhor. Faraó então resiste, endurece o coração. Fora necessário aquelas 10 pragas e a última delas, a morte dos primogênitos, onde então, na última praga, Deus orienta Moisés a que reunisse todas as famílias, cada um na sua casa, então pegassem ali um animal limpo, um animal para ser preparado, seu sangue aspergido, não é? Tanto é que houve a aspersão do sangue do animal nos umbrais das portas, porque o anjo da morte ia passar, e toda a casa que tivesse o sangue do cordeiro, então o anjo passava de longe, e os primogênitos dali não eram mortos. Então, exatamente naquela noite em que Moisés orientou o povo, a mando do Senhor, assim o povo fez, cada família, com um cordeiro, com um animal preparado para que comessem a Páscoa. Páscoa significa passagem, onde eles passariam, onde eles seriam libertos, onde eles sairiam daquela situação de opressão, aquela situação de escravidão, para a liberdade, quando eles iriam a caminho agora da terra prometida. Então assim o fizeram, e aquele cordeiro, aquele animal, já estava simbolizando o próprio Cristo, conforme a gente sabe, o livro de Hebreus relata muito sobre isto, que aquelas coisas eram figuras das que viriam posteriormente. É como se o Velho Testamento fosse a pergunta, o Novo Testamento fosse a graça. Então, ali foi instituída a Páscoa. E os judeus dali, então, eles todos os anos comemoravam a Páscoa, e Jesus, como disse, fazia isto sistematicamente. E em estando com os seus apóstolos, então, é quase que simultaneamente, participando da Páscoa com os seus apóstolos, tomando ali do cálice, dos alimentos que foram preparados, Então, aquele primeiro momento, e depois, então, ele, por assim dizer, institui a ceia do Senhor. Aí ele já utiliza uma expressão extraordinária. A partir do versículo 17, quando diz: e tomando o cálice e havendo dado graças, tomai
e repartiu-o entre vós. Porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Então, tomando o pão, havendo dado graças, partiu e deu-lhes, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Porque lá no Egito, o corpo que foi dado para simbolizar, para representar esta libertação, foram dos animais, né? E agora o corpo de Jesus estava sendo entregue, o corpo de Jesus ia ser sacrificado, Jesus ia se dar para sacrifício por todos nós. Então, agora ele estava dizendo: vocês farão isto todas as vezes em memória de mim. Aí no versículo 20, semelhantemente, ele tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento. Novo Testamento, a nova aliança, o novo pacto, o novo acordo, porque o primeiro foi feito lá no Egito, não é? E agora o segundo Testamento, a segunda aliança, o segundo pacto, foi feito no seu sangue. Ele ofereceu-se uma única vez por todos nós, e esta única vez foi eficaz, foi suficiente, conforme diz lá em Hebreus capítulo de número 9, versículo de número 28, não é? Assim como o Senhor morrendo ou entregando-se uma vez por todos nós, virá a segunda vez para aqueles que o esperam para a salvação. E nós cremos, estamos aguardando e esperamos. Então, semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento, no meu sangue, não no sangue de animais, como foi no primeiro, mas feito agora no meu sangue, que foi derramado, que é derramado por vós. Então, irmãos, é extraordinário esta questão. Dissemos na outra mensagem que, inclusive, João Batista, quando Jesus se aproxima de Jesus para ser batizado, João Batista não hesita, e mais do que depressa ele aponta para Jesus, para que todos os olhares pudessem estar nele, e diz: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista estava bastante consciente, bastante certo, não tendo dúvida alguma, de que Jesus seria o Cordeiro de Deus, que seria imolado, o seu sangue seria aspergido, o seu sangue seria derramado e ele seria morto, entregue por todos nós. Então, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Por isso dissemos que Jesus é a nossa Páscoa. Por isso, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo de número 5, versículo 7, para nós nos abstermos do fermento do pecado, não é? Da situação que o pecado nos envolve. Porque Jesus é a nossa Páscoa, ele se sacrificou por nós, ele ressuscitou por nós. E a ressurreição de Cristo é a razão da nossa fé, da nossa esperança, da nossa vida. E nós cremos nisto piamente, nós não temos dúvida alguma. A morte de Cristo no dia seguinte cumpriria o simbolismo da refeição pascual. Observem que Jesus, nesse momento, ele estava dizendo: olha, assim como o povo, os hebreus, comiam a Páscoa, e depois, na sequência, todos os judeus, todos os anos, quando celebravam a Páscoa, comiam a Páscoa. Então, eu estou me dando, eu estou agora repartindo simbolicamente aqui os elementos, né? O pão e o cálice com o vinho, para que vocês façam parte desta refeição, para que vocês comam simbolicamente do meu corpo, bebam do meu sangue. Então, queridos, é extraordinário nós entendermos que esta Páscoa, que é Jesus, que é a nossa liberdade, ela se fez num ato extraordinário. Então, como dissemos, o pecado
afastou o homem, o pecado escraviza o pecado tira o homem da presença de Deus, mas Jesus então se entregou por nós. Jesus então se fez carne, habitou entre nós, instalou o reino de Deus e diante da sua entrega, então nós podemos ter vida e vida completa. Louvamos a Deus pelo seu grandioso amor, pela sua maravilhosa graça, graça essa que nos protege, que nos envolve, né? Então, nós estamos maravilhados. O túmulo está vazio. Jesus, ele morreu, mas Jesus ressuscitou. Então, nós não temos dúvida alguma. Dissemos anteriormente que, de acordo com 1 Coríntios capítulo 15, que a ressurreição de Cristo é a razão da nossa fé, é a razão de estarmos pregando, anunciando o reino de Deus, é a razão de termos esta viva esperança, né? Se Jesus não tivesse ressuscitado, estaríamos como que perdendo o nosso tempo. Em Mateus capítulo de número 28, nós vemos, né, quando as mulheres vão ao sepulcro, como de costume, né, culturalmente faziam, então chegaram lá, não mais viram o corpo de Jesus, viram o túmulo aberto, ficaram atemorizadas, mas o anjo do Senhor declarou para elas no versículo de número 6, ele não está aqui porque já ressuscitou, como ele mesmo havia dito, né? Vinde e vede o lugar onde o Senhor estava. Não está mais. O Senhor ressuscitou, o Senhor saiu, né? O nosso líder religioso, que é o Senhor Jesus, o nosso líder maior, a morte não o deteve. Por isso diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, 54, tragada, engolida foi a morte na vitória de Cristo. Por isso ele pode fazer aquela pergunta, uma pergunta ousada, não é? Determinante. Ó morte, onde está o teu aguilhão, o teu poder de ferir? Ó inferno, onde está a tua vitória? E sempre reiteramos que nem morte, nem inferno tem poder sobre os que estão em Cristo Jesus, porque a morte foi tragada por Jesus. Glórias a Deus por isto. Então é a nossa segurança, é a nossa certeza. Jesus está vivo e Ele é Deus tremendo, Deus que preparou lugar para nós, Deus que está nos aguardando. Então, mantenhamos-nos firmes na fé no Senhor Jesus para nos encontrarmos com Ele. Então, queridos, é maravilhoso servirmos a este Deus. Que Ele nos abençoe, que Ele nos proteja, que Ele nos envolva com esta graça maravilhosa. Uma feliz Páscoa a todos os nossos queridos irmãos. E quando eu digo isto, digo com muito entendimento. Jesus é a nossa Páscoa, foi Jesus quem nos libertou. E nós estamos sempre comungando e celebrando solenemente esta libertação que o Senhor nos outorga. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar, queridos? Bendito Deus e Pai, mais uma vez na Tua presença nós exaltamos o Teu nome e Te agradecemos, ó Deus, pelo favor do Senhor na nossa vida. Te agradecemos porque Jesus é a nossa Páscoa, Jesus é a nossa libertação. E de fato, quando o Senhor nos libertou, o Senhor o fez verdadeiramente, plenamente. E nós não temos dúvida disto. Muito obrigado, ó Deus, pela atuação do Senhor através do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Dá que vivamos de forma efetiva a Tua vontade. Muito obrigado, ó Pai. Em nome de Jesus nós te louvamos. Hoje e sempre o fazemos. Amém. Queridos, que Deus nos abençoe grandemente. Mais uma vez, aos nossos irmãos da Igreja Batista em Sacramento. Que Deus a todos preserve, conserve, que a nossa fé esteja sempre em alta na presença do Senhor. Então, um grande abraço, que Deus nos abençoe grandemente e até a próxima oportunidade e
continuemos a orar, pedindo a Deus o seu favor, a sua graça, para que possamos estar congregando juntos. Em nome de Jesus, fiquem na paz, que Deus a todos abençoe, em nome de Jesus. Um forte abraço, meus amados. Fiquem com Deus.